Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 15 de maio, a lição 8 ela tem como título O Sábado e a Criação. A lição de hoje ela está baseada no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, Deuteronômio capítulo 5, versículo 12 até 15, e Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. E o que nós podemos observar aqui, que existe uma relação entre o sábado, entre a criação e redenção. E conforme o livro de Apocalipse, há uma controvérsia desse grande conflito entre Jesus e Satanás, que a luta em questão é sobre adoração. Porque o sábado, principalmente, Deus nos convida, e também ao mundo inteiro, para adorá-lo, e esse dia é um memorial da criação. Um dia para nós lembrarmos que nós fomos libertos da morte eterna e do pecado pelo sangue de Jesus jorrado na cruz do Calvário. E o inimigo, ele sempre quis ter adoração para ele. Satanás sempre quis uma adoração para ele, e isto já quando ele estava no céu. Quando ele provocou a rebelião, o intuito dele era este. E a primeira coisa que nós devemos saber sobre o sábado, o quarto mandamento, é que ele foi criado por Deus bem antes da entrada do pecado no mundo. E lembrando que antes do pecado, no mundo, Deus fez várias coisas. Entre eles, o casamento e o sábado. E em uma semana Deus fez todas as coisas, o universo, e no sexto dia, mais precisamente na sexta-feira, fez o homem e a mulher, e no sétimo dia Deus criou o sábado, com um propósito claro de descanso para todos. E o nome do 7 dia foi o próprio Deus que escolheu, que colocou, que está lá em Gênesis, no capítulo 1. E no Novo Testamento, em Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28, Jesus nos diz, e acrescentou e disse, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O que nós vemos aqui é que Deus está preocupado com a saúde do ser humano, devido ao número de trabalho que as pessoas têm, que provoca estresse, depressão, doenças ocupacionais, porque o ser humano precisa desesperadamente de descanso. E ele, ao observar a natureza, em contato com Deus, ele é um bálsamo, para essas doenças das pessoas. E tudo isso existe, que Deus fez, é para uma adoração. E até Deus diz ali em Apocalipse 14, aquele que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, que ele pede que as pessoas adorem, a ele, Senhor, que é o Criador de tudo isto. E ter um relacionamento com o Criador em um dia assim especial, criado por ele, Deus, o sábado é um presente desse Criador para o homem. O Deus deu o sábado para o homem se recuperar das suas atividades,
para descansar. E quando alguém ignora o sábado e não observa esse dia, esta pessoa ela está rejeitando determinações divinas. E assim rejeitou também um presente que Deus está dando para ela. Em Gênesis, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, nos diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado o sétimo dia, a sua obra, da sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, que bem claro, né, que Deus foi que criou o sábado para descanso, né, para um dia de adoração. E o que nós vemos aqui também nesse texto, que perfeitamente que o Senhor fez no sétimo dia, o sábado, e ele menciona aqui nesse texto 3 bênçãos que ele menciona lá. Ele descansou, ele abençoou e ele santificou. Mas e por que então que Deus realmente fez isso? Bom, primeiro, Deus descansou porque esse dia é para isto mesmo. Foi feito para descansar, e Deus nos deu o exemplo, né? E para que nós pudéssemos seguir realmente o seu exemplo e descansar nesse dia. E o segundo ponto é que ele santificou esse dia, porque o sábado é um dia de especial santo, um dia sagrado, e que todas as pessoas observassem, né, um dia especial. E o terceiro ponto, Deus abençoou esse dia, né, como um presente para a humanidade. E nesse dia, Deus dá bênçãos sem medidas para as pessoas. Que tanto é que, se você olhar, né, a maioria das curas feitas por Jesus foi no sábado. Um dia separado por Deus para um propósito, né, específico, né? Lá e em João capítulo 5, capítulo 9, assim como Mateus capítulo 12 e Atos dos Apóstolos capítulo 17 e 18, quando nós olhamos lá no Novo Testamento, no sábado nós percebemos que é um dia especial de curas, onde Jesus até fez 7 curas, né, durante esses capítulos que eu mencionei. E existem pessoas que às vezes se confundem, né? Ah, mas Jesus trabalhou no sábado com curas, isso que eles falam, né? E isso não é verdade. Quando Jesus curava no sábado, ele estava mostrando para todos nós que é um dia de especial de nós fazermos o bem a todas as pessoas, né? Ao caído, ao injustiçado, às pessoas que estão necessitando, é um dia especial. Mas daí você me pergunta, mas não podia fazer outros dias? É claro que você pode, mas o problema é que você trabalha, você tem outras atividades e você não tem um dia inteiro para você se dedicar a essas pessoas. E esse dia realmente é o sábado. Deus determinou isto. É um dia cheio de bênçãos, cheio de milagres. E Deus tem bênçãos especiais nesse dia para todas as pessoas. E aqui, quando Jesus curava no sábado, ele estava associando o sábado a um dia de bênção, de curas, de alívio do trabalho, né, que eles fizeram durante a semana, um dia de paz, de alegria, de felicidades. Jesus estava tornando especial aquele dia para aquelas pessoas com curas, como o paralítico, né, o coxo, o cego, e todas essas pessoas. Um dia especial, né, de perdão, né, um dia de interagir entre as pessoas, né? É um dia realmente especial. E você sabia que dentro da Bíblia existem 2 selos? O selo de Deus e o selo da besta?
Você sabia? Se você olhar lá em Isaías capítulo 8, 16 e Ezequiel 20, 12 e também 20, 20, o selo de Deus, o sinal de Deus é o sábado, é a marca de Deus, é o sábado. O sábado é o selo de Deus. É só você olhar ali naquelas passagens que eu mencionei, Isaías 8, 16, Ezequiel 20, 12. Então vamos tirar um pouquinho a dúvida de vocês lá. Vamos lá para Ezequiel 20, 20. Veja lá, vejam o que diz lá. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, né? Então, um sábado é um sinal de Deus, né? E você observou que o sábado é um sinal de Deus? Observou com a passagem que eu falei ali? E também é o selo de Deus e a marca de Deus. E a besta do Apocalipse, sabendo dessa importância, né, desse dia de sábado, ele mexeu e alterou esse dia determinado por Deus, que é o sábado, e colocou o domingo. Se nós olharmos a Bíblia desde do início dela até o seu final, o dia de descanso não mudou nada. Desde lá de Gênesis até Apocalipse, está marcado que sábado é dia de descanso. E Deus não mudou nada. Em Malaquias 3:6 nos diz aqui, olha o que Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus e não mudo. Tá vendo? Deus falando que ele não muda. Ele diz que o dia de descanso é sábado. Agora, o que nós, durante a história toda, que nós podemos observar dessa mudança, né, do dia de observação de sábado para domingo, quem mudou isto foi o imperador Constantino no ano 321. E ele fez isto, né, para agradar os pagãos, que eram aqueles que mais pagavam impostos, né? E Constantino, para agradar, mudou esse dia de sábado para domingo, porque era o dia que eles pactuavam e faziam adoração ao dia do sol, que é domingo. Até se colocar do inglês Sunday, quer dizer sol, domingo, né? Dia do sol, né? Então, houve essa mudança em decorrência desse imperador romano, junto com a igreja, que mudaram realmente para domingo. E o sábado permanece como o dia do Senhor, permanece sempre, né? E mais para frente um pouco, o Papa Gregório, né? Ele mudou, né? Papa Gregório XIII, ele oficializou esse dia, de domingo, como o dia de guarda. Ele alterou em toda a doutrina da igreja, né? E o sábado permanece, o dia do Senhor, como selo do Deus Criador. Não tem como mudar. Nós temos um Deus que não muda. E esse dia de sábado aparece na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, como havia mencionado. É um Deus que não muda. O que você tem que saber, que na nova terra, no novo céu, nós iremos guardar o sábado. Se você sabia disso, está lá em Isaías 66, capítulo 66, versículos 22 e 23. Olha o que diz ali, ó. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será de uma festa da lua nova, de uma até outra, e de um sábado a outro. De um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então Deus falando aqui, que na nova terra, no caso a nova Jerusalém, que é a celestial, nós iremos observar o sábado lá. Nós temos um Deus que não muda.
Portanto, o quarto mandamento, ele é o selo de Deus, a marca de Deus. Mesmo que tenham doutrinas evangélicas, né, que preguem o domingo, que caminhem junto, né, com o Papa para observar o domingo, porque nós temos um Deus que não muda. Se você for sincero mesmo, observar essas escrituras, você vai ver que o dia de guarda é o sábado, porque a Bíblia fala que é para guardar o sábado. Lá em Atos 5:29 diz que importa obedecer a Deus do que os homens. Então nós temos que obedecer o que Deus manda. E nesse dia de sábado, o mundo inteiro ele é convidado a adorar a Deus, que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, que diz ali em Apocalipse 14:7. O sábado ele é um memorial da criação, um dia consagrado, ou seja, um dia separado por Deus com o propósito de que o homem descanse, de que o homem se desligue das suas atividades no mundo, que as pessoas levem suas famílias, seus filhos, para contemplar a natureza, fazerem cultos e adoração a Deus. É um dia de fazer o bem, ajudar o próximo, ajudar a viúva, o caído, ao necessitado. Esta é a finalidade do sábado. E não é à toa que João, em sua visão em Patmos, diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. E os mandamentos de Deus nós sabemos, está lá em Êxodo 20, do versículo 1 a 17. E o quarto mandamento é o sábado. A observância do sábado demonstra a crença de que nós temos em Jesus, que somente Ele, Jesus, é digno de ser adorado como Criador. E ali também revela a aceitação dos 10 mandamentos como princípios divinos, inspirados para nós vivermos e termos assim, uma vida plena. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita de coração, com sinceridade, a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser sábio, você passa a ter entendimento, a manusear melhor as Sagradas Escrituras, a entender verdadeiramente que o sábado é o dia do Senhor, é o sinal entre Deus e os homens, é a marca de Deus, é o sábado. E sabe por que Deus quer fazer com você, meu amigo ou minha amiga? Ele quer dar um presente que chama salvação quando você aceita o seu Filho amado Jesus. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E lá no céu, nós estaremos assim num culto de adoração e louvor a Deus. E o dia de observação é o sábado. Você sabia disso? Nós comentamos aqui na lição. E sabe por que Deus quer fazer isso, levar você para as mansões celestiais? Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.